Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, está iniciando mais um programa Fonte de Fé. Programa este que nos dará a oportunidade, juntos, estarmos meditando na Palavra de Deus, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus e fortalecendo a nossa fé nele. E nós louvamos a Deus por sua vida, por sua participação, por sua interação. Lembrando que você pode, claro, continuar abençoando vidas, compartilhando também através das redes sociais da nossa igreja, tanto este programa como os demais da programação abençoadora da nossa Rede Brasil de comunicação. E nós louvamos a Deus por sua ajuda em proclamar a palavra do Senhor. E desta feita temos a oportunidade de seguirmos estudando, meditando nas Escrituras, fundamentado no livro do profeta Isaías, capítulo 6, lendo o versículo de número 8, e meditarmos sobre a seguinte proposta: um homem à disposição de Deus. Leia conosco esse texto e sejamos juntos edificados pela palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 8 do livro de Isaías diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Palavras do profeta Isaías, que sabemos ser um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, de toda a Bíblia Sagrada, em razão da influência espiritual que esse homem teve em seus dias e ainda nos dias atuais, principalmente por aquilo que ele proclamou, por aquilo que ele anunciou, a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, ele ainda hoje é conhecido por todos nós como o profeta messiânico, já que, por muitas vezes, profetizou, usado por Deus, trazendo informações antecipadas, não só a respeito do nascimento, a respeito da vivência humana do Messias, sobre a sua natureza, sobre suas obras e também sobre o seu sofrimento e a sua glorificação. Por esta razão, ele também, ou o livro do profeta Isaías também é denominado de o quinto evangelho, já que temos Mateus, Marcos, Lucas e João, livros estes que tratam da biografia do Messias, do Senhor Jesus. O livro de Isaías seria um quinto evangelho, antecipando informações biográficas a respeito da pessoa de Cristo. Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação, aponta, entre outras coisas, para a principal mensagem que ele proclamou: a salvação de Deus, o livramento de Deus, por meio do Messias prometido. Livramento físico e espiritual, tanto para a nação de Israel, como também para os demais povos, os demais que seriam alcançados pelo descendente direto de Abraão, de quem Deus disse, ou a quem Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A origem de Isaías é notória em mostrar de que foi um homem destacado também na sociedade a qual vivia, visto que a tradição judaica informa que muito provavelmente ele era um homem que pertencia à corte em Jerusalém. Há quem diga que era primo do rei chamado Uzias, visto que se percebe com muita facilidade Isaías transitando dentro da vida palaciana, o que permitiria entender de que ele, no mínimo, era alguém de grande estima, que tivesse uma aproximação ao rei e pertencesse à sua família. Viveu especificamente no Reino do Sul, embora tenha profetizado para ambos os reinos, mas foi um homem que viveu no Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Foi casado, conforme está no capítulo 8, e teve filhos estes cujos nomes também eram mensagens proféticas que confirmaram, entre outras coisas, a temática da sua mensagem. A sua morte, dizem também os estudiosos, associando a informação de Hebreus capítulo 11, quando diz que muitos pela fé foram cerrados ao meio, há quem informe que é possível entender, pela tradição, de que Isaías também assim foi morto em razão da sua fidelidade a Deus e havia sido morto por ordem do ímpio rei chamado Manassés.
e por mais de 50 anos esteve na liderança daquela nação. De modo que nós encontramos este profeta sendo um instrumento de Deus em um período difícil também em seus dias. Ele profetizou, conforme o texto nos ensina, a dinastias as mais variadas, especificamente 4 delas. Quando lemos o capítulo 1 e o versículo 1 do seu livro, nós vamos perceber que ele profetizou nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, nos dias de Acais e também nos dias de Ezequias e, consequentemente, fora morto na liderança de Manassés. Observe que, por vários anos, este homem foi um instrumento de Deus, apesar de dias marcados por crises, conforme nós encontramos também no texto da palavra de Deus. Se fôssemos aqui pontuar, pelo menos a título de informação, já que você está conosco com o propósito, obviamente, de juntos crescermos no conhecimento da palavra do Senhor, se você voltar ao capítulo 1 do livro de Isaías e analisar o versículo de número 4, você vai perceber de que uma das crises evidentes nos dias de Isaías é que havia uma apostasia generalizada. E entenda apostasia como sendo a decisão deliberada de alguém a dar as costas para Deus, um desvio sistemático das verdades divinas. É alguém que decidiu, que por conta própria tomou a posição de dar as costas para Deus. Isso está no capítulo 1, versículo de número 4, quando diz assim: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores, diz o texto, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Veja que esta expressão, entre outras que nós encontramos no texto sagrado, nos indica que nos dias de Isaías havia um desvio, havia uma apostasia generalizada. Não bastasse isso, ou como consequência desse afastamento, isso trouxe dificuldades para a vida espiritual, crises no âmbito espiritual. Porque o texto do capítulo 1 também nos ensina, dos versos 10 ao verso de número 15, que não bastasse a apostasia generalizada, houve uma consequência em que o culto ou a devoção daquela nação estava sendo também atingida. De modo que quando lemos estes versículos 10 a 15, o Senhor vai trazer uma séria censura a algumas pessoas que, apesar da insistência de se apresentar no santuário, apresentar determinadas ofertas e sacrifícios, mas fazia isso puramente por um formalismo, um ritualismo, sem ter de fato o coração quebrantado, o coração sincero, a ponto de Deus dizer de que não estava aceitando as ofertas nem os sacrifícios, a ponto de Deus dizer que para ele era melhor de que eles não se apresentassem no santuário. A propósito, Deus vai mais à frente dizer através do profeta Isaías de que este povo se apresentava e louvava ao Senhor com os lábios, mas o coração estava bem distante do Senhor. Perceba que havia uma crise no âmbito espiritual, um formalismo no culto, em que as pessoas se apresentavam simplesmente para cumprir uma agenda, para cumprir uma liturgia, mas sem o brilho nos olhos, sem um coração fervoroso, desejoso pela presença do Senhor. Injustiça social era característico naqueles dias. Capítulo 1, versículo 23 diz que esta realidade espiritual desaguou, podemos assim dizer, também na esfera social. O relacionamento interpessoal entre as pessoas foi fragilizado, de forma que o capítulo 1, versículo 23 diz que havia corrupção também na esfera humana, na esfera social. As autoridades civis já não tinham mais o temor de Deus em cumprir as leis, faziam aquilo que agradava os seus próprios olhos, com o propósito de granjear prestígio para si mesmo, em detrimento à justiça, em detrimento ao que estava sendo penalizado, em detrimento ao inocente. Muitas vezes utilizava-se da sua posição para benefício próprio. Isso mostra
de que havia um momento difícil vivenciado por aquela nação. E não bastasse isso, observe que o capítulo de número 6 mostra de que é dentro deste cenário que Isaías tem uma visão, uma manifestação de Deus que será um divisor de águas na sua história e na história daquela nação. E em um momento decisivo, e nós encontramos, por exemplo, o texto nos ensinando o tempo em que essa visão ocorre. Capítulo 6, versículo 1 diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Observe, cerca de 740 aproximadamente antes de Cristo, foi o ano que Uzias morreu. Era um período de instabilidade, em que seu filho Jotão era o corregente em razão do afastamento de Uzias, aquele que havia sido um instrumento de Deus, mas não se saciou em ser apenas o rei, mas adentrou ao santuário no templo para queimar incenso, o que era uma atividade única e exclusivamente destinada aos sacerdotes. Observe que, em razão dessa desobediência, você há de lembrar de que Deus infligiu nele uma lepra na testa para que todos vissem. E nesse período em que ele estava leproso, afasta-se da liderança por uma lei cerimonial que existia e o seu filho assume o reinado. Dentro dessa esfera, dentro dessa realidade, uma preocupação sem precedentes, visto que o trono em Jerusalém estava vazio, no sentido de que o rei não estava mais sentado nele, o seu filho era um corregente, mas havia uma instabilidade. Posteriormente, Uzias falece. Nós não sabemos precisar em que momento ocorre isto, mas exatamente dentro deste cenário, Deus mostra-se como rei glorioso, sentado no alto e sublime trono, mostrando de que ele está acima de todas as coisas. E a mensagem que Deus nos passa através da sua palavra, e estava mostrando isso a Isaías, é como que dizendo a ele, olha, o trono aí pode estar até vazio, o trono na terra pode estar até vazio, mas o trono aqui, no qual eu ocupo, eu continuo sentado nele. Eu continuo governando, eu continuo na sala do governo do universo, eu continuo regendo o universo segundo a minha vontade. Era Deus mostrando a sua grandeza, a sua superioridade. Era uma visão extraordinária em que Deus mostra a sua grandeza, em que Deus mostra a sua santidade, em que Deus mostra a forma reverente em que a nação deveria se prostrar diante dele, mas apesar disto estavam distantes do Senhor. Era Deus revelando a sua maravilhosa característica, natureza, poder e grandiosidade. Isaías disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, não foi ninguém que me disse, não foi ninguém que falou, eu vi, foi uma experiência pessoal, o Senhor assentado num alto e sublime trono. Essa visão é um divisor de águas, como eu falei. E, em decorrência desta visão, Isaías tem a sua vida totalmente impactada, visto que Deus revela a sua grandeza, revela a sua santidade, revela a sua majestade e a sua soberania. Isso traz um impacto extraordinário na vida do profeta, visto que o profeta, de alguma forma, estava sendo influenciado por este meio a qual vivia. Isso é percebido quando Isaías se vê dentro de um cenário espiritual, contemplando a majestade santa. No verso de número 5, ele declara a sua confissão, dizendo que, ai de mim, diz ele, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja que quando Deus se revela, essa aparição do Senhor, esta visão, gera nele primeiro confissão. Pois o homem que tem essa experiência pessoal com Deus, diante da sua majestade, diante da sua grandeza, isso sempre gerará uma reflexão, percebendo a sua inferioridade. E quando Isaías fez uma análise, disse, eu estou perdido, porque os meus lábios estão impuros, sendo influenciado de alguma forma por aqueles de impuros lábios que estão perto de mim. Veja que ele percebe a necessidade de melhoria, ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece o seu pecado. Em decorrência da confissão,
conforme está no versículo de número 6, isso dá lugar à purificação, o que eu acho extraordinário, já que nos versículos 6 e 7 nós encontramos esta realidade. O texto bíblico diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E no versículo de número 7 segue-se dizendo: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Veja que no momento em que ele confessa, reconhece a sua fragilidade, passa-se a ser evidenciado em sua vida aquilo que o proverbista já havia mencionado: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E quando Isaías confessa o seu pecado, ele tem de Deus uma ação graciosa, visto que ele entendia que pela condição pecaminosa o que ele merecia era a morte, o que ele merecia era a destruição. Por isso que ele utiliza a expressão: ai de mim que vou perecendo. Ele está reconhecendo de que na condição atual ele merecia ser destruído, mas na medida em que ele confessa, simultaneamente há um agir gracioso divino para restaurá-lo, para purificá-lo, para trazer uma mudança na sua vida espiritual. E a Bíblia diz que ele é tocado exatamente no ponto frágil em que ele percebe que precisa ser restaurado. Uma brasa tirada do altar que queima a sua língua não com o propósito de destruí-la ou de destruí-lo, mas com o propósito de restaurá-lo. E quando há essa restauração, aí chega o verso ou o versículo de número 8, onde nós encontramos a convocação. Isaías, diante da purificação que recebe, de uma nova oportunidade, o texto bíblico diz: depois disso, veja que expressão interessante, depois disso o quê? Depois que a sua iniquidade foi tirada, depois que a sua falha foi corrigida, depois que o seu pecado foi purificado, isso lhe deu a oportunidade de ter acesso, imagine, a uma reunião celestial, em que a corte divina está vendo o que podemos dizer uma necessidade de alguém disposto para representá-los, porque Deus, apesar da sua grandeza, ele utiliza-se de seres humanos para que a sua vontade seja feita. Foi algo que ele estabeleceu na sua própria soberania. E Isaías tem acesso ao conselho divino, em que ouve o Senhor perguntando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Observe que quando ele recebe esta convocação, ou quando ele ouve esta necessidade, de imediato ele mostra a sua disposição. Observe que o texto nos diz de que de imediato, em razão do que Deus havia feito por ele, ele não perde a oportunidade, não a deixa passar, sem saber para o que era, diga-se de passagem, porque Deus não disse para o que era, ele apenas disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas ele não dá detalhes, ele não antecipa qual é a missão, qual é a tarefa, qual é a finalidade, mas em decorrência do que Deus havia feito por Isaías, de imediato, sem perder a oportunidade, Isaías se prontifica, mostrando-se que está à disposição de Deus para aquilo que ele precisar, dizendo: eis-me aqui, envia a mim. Observe, portanto, que este homem se coloca à disposição de Deus, o que nós poderíamos dizer, primeiramente, como resultado da sua gratidão a Deus pelo que Deus havia feito por ele. Ora, é como se fôssemos entender Isaías dizendo: olha, o que ele fez por mim, ninguém podia fazer. E o mínimo que posso retribuir é me dispor àquilo que ele precisa, daquilo que ele necessita, para aquilo que ele quer designar. Eu não me preocupo para onde seja, para o que seja, mas o importante é estar à sua disposição. E como gratidão, ele se dispõe, visto que alguém que está disposto a Deus, assim se coloca nesta condição como resultado do reconhecimento, da gratidão em seu coração por aquilo que Deus lhe fez. No Novo Testamento, entre tantos exemplos, eu me lembro daquele homem cujo nome não é citado, mas era um dos endemoniados de Gadara, a quem teve um encontro pessoal, ou quem teve um encontro pessoal com Cristo. E a partir desse encontro pessoal, a sua vida foi transformada. E quando ele percebe
da grandiosidade dos feitos que Deus havia realizado em sua vida, ele se predispõe e pede ao Senhor Jesus para acompanhá-lo. Veja, em gratidão em seu coração, ou pela gratidão nutrida, ele se predispõe a acompanhar o Senhor Jesus. Mas para ele, Jesus tinha uma outra missão, dizendo: volta para os teus, para a tua casa, e anuncia quão grandes coisas fez o Senhor por você. E ele volta com esta missão e a cumpre honrosamente, como sendo alguém disponível para Deus. Quando nós entendemos o que Deus fez por nós, nós não ficamos de braços cruzados, não deixamos passar a oportunidade. Há pessoas que ouvem a convocação divina, que ouvem o projeto de Deus, mas ficam apenas ao ouvir. Mas Isaías disse: eu estou ouvindo e estou me dispondo, eis-me aqui, envia a mim. Observe, portanto, de que quem está à disposição de Deus é resultado da gratidão de seu coração. Segundo, a disposição a Deus é resultado da experiência que teve. Isaías teve uma experiência tão marcante que ele disse: não posso deixar passar. Eu não deixarei esta oportunidade passar batido, porque a experiência me marcou. Eu vi o Senhor. Eu estou ouvindo o que Ele está dizendo. Eu estou à disposição. Você lembra quando os apóstolos foram interrogados e também oprimidos para que não falassem mais no nome de Cristo? Eles chegam a dizer em Atos capítulo 4, versículo 19 e 20, Pedro, sobretudo, como sendo nos porta-vozes, aquele que sempre teve a ousadia de falar representando os demais, ele diz para o Sinédrio, que era a corte, a honrosa corte de Jerusalém, observe, ele diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Julgai vós se é conveniente obedecer mais aos homens do que a Deus. Observe que ele mostra de que a experiência fez com que eles estivessem disponíveis. Eles não perderam a oportunidade. O que eles viram, do que eles ouviram, do que eles foram testemunhas, experiência pessoal. Em Atos 26, versículo 19, diante também de uma autoridade, Paulo chega a dizer que ele não foi desobediente à visão celestial e diante da convocação divina, ele não poderia ficar de braços cruzados. Ele tinha consciência, a sua experiência trouxe para ele uma predisposição a estar a serviço de Deus. E para concluirmos esta meditação, ora, quando analisamos a palavra de Deus, quando um homem se dispõe ou se coloca à disposição de Deus para o seu serviço, para a sua obra, este não está preocupado, não está interessado, não é dificuldade ou barreiras para ele se ele vai enfrentar oposição ou não, porque Isaías sabia de que, independente do trabalho para o qual ele haveria de ser designado, ele enfrentaria problemas, e Deus fez questão de deixar isso muito claro quando lemos dos versículos 9 em diante do capítulo 6, em que Deus disse das dificuldades, mas quem está disposto não se depara com a barreira e toma isso como um empecilho de estar à disposição do Senhor. A despeito das lutas, dos obstáculos, ele de Deus terá a graça de superar. Por isso que nada, nem ninguém impede quem está à disposição de Deus. E eu finalizo lembrando de que o homem que está à disposição de Deus não está preocupado com seu bem-estar pessoal, nem com a sua projeção humana, já que Isaías não estava preocupado se teria aplausos, tapinha nas costas, nem um reconhecimento público. O que ele queria era estar a serviço de Deus. A semelhança, por exemplo, de Elias, que tanto fazia estar profetizando diante do rei, que poderíamos dizer debaixo dos holofotes, na evidência, nas mídias de sua época, como ir lá para o ribeiro de Querite, como ir lá para a casa daquela viúva, independente da circunstância, seja debaixo dos olhos da evidência ou escondido, sem ser projetado, o que é importante era servir ao Senhor e obedecer aos seus propósitos. A semelhança do servo de Deus chamado João Batista,
e chegou a dizer em João 3:30, está lá registrado: importa que ele cresça, ou seja, que o Senhor cresça e que eu diminua. Quem está à disposição de Deus não está preocupado com a sua projeção pessoal, mas está decidido a servir ao Senhor com alegria, custe o que custar, independente do preço a ser pago, porque ele quer ser útil a Deus em razão do grande investimento em sua vida. De modo que, se Deus está lhe chamando para a salvação, lhe chamando para o serviço, seja grato pelo cuidado, pelo projeto de Deus, pela inclusão de sua vida graciosamente no projeto salvífico e para o serviço do reino do Senhor. Esteja disposto, seja um crente Isaías neste aspecto, que foi alguém disposto ao serviço de Deus, independente das circunstâncias. Você está disposto? Se você está, vamos estar juntos neste momento orando, primeiramente agradecendo a Deus pelo seu cuidado, pela sua insistência, pela sua perseverança, pelo seu amor e pelo seu carinho, em nos incluir em seu projeto glorioso, em contar conosco para projetos que vão além da nossa expectativa. Sejamos gratos, estejamos disponíveis para o Senhor. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te louvar pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua infinita graça e misericórdia. Permanece ajudando o teu povo, fortalecendo cada vez mais, derramando da tua graça, do teu poder, sobre cada um que aqui está, acompanhando a programação da Rede Brasil, aos teus filhos, Senhor, que já foram alvos da tua graça, que decidiram servi-lo com alegria, sendo o Senhor salvador de suas vidas e também convocando eles para o serviço, para serem úteis na tua obra. Continua usando-os poderosamente, aqueles que estão resistindo, mas que foram tocados pelo poder da tua palavra e estão sendo, ó Deus, influenciados pelo teu Espírito, para que possam, assim também como Isaías, possam dizer: eis-me aqui. Vai ajudando, vai operando, salvando e libertando, assim como tu fizeste com Isaías, purificando, dando novas oportunidades. Que a tua bondade e a tua misericórdia seja com todos nós. Tudo isso nós estamos te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que bom, que prazer estarmos juntos. Está finalizando o seu Fonte de Fé, mas a programação da Rede Brasil se estende e você continuará sendo edificado pela palavra do Senhor através desta programação. E até o próximo programa Fonte de Fé, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.